presidente, vereadores, demais cidadãos que assistem a nossa sessão ordinária, bom dia. Eu acho que essa discussão do transporte coletivo, ela é muito complexa, ela é muito longa, ela não é à toa que a maioria das cidades brasileiras vive em situação de irregularidade. As empresas que se instalaram há muitos anos atrás, elas não saem mais. É difícil para as prefeituras fazerem licitações. A prefeitura de Porto Alegre mesmo fez 2 licitações e não apareceu nenhuma empresa. Qual é a empresa que não vai querer operar um sistema de transporte de Porto Alegre, que dá milhões de passageiros por dia? E por que não aparece nenhuma empresa? Não é fácil. Não é um tema fácil. É um tema que não se presta para frases apressadas. Quando a Câmara fez uma discussão lá na sala da presidência e fez uma nota rápida contra o projeto da prefeitura, eu disse o seguinte: olha, eu estou aqui, ouvi tudo, não falei, mas eu não assino nada dessa reunião. Lembro bem. Lembro que depois eu disse nessa tribuna que a Câmara estava elencando uma série de coisas contra a licitação, e uma delas era separar a zona rural da zona urbana. E eu acho, do pouco que eu consigo raciocinar sobre isso, porque é complexo e eu não sou nenhum especialista, a chance da colônia é integrar o transporte com o transporte urbano. Porque senão é evidente, é óbvio, na cidade é o filé do transporte. Imagina o cara operar o centro da cidade, está sempre lotado o ônibus. Agora imagina o que é um ônibus sair daqui num domingo e ir para o Rincão da Cruz. É óbvio, o custo é muito maior, a estrada é muito pior, o número de passageiros muito menor. Ou tu integra os dois para o colono pagar menos, ou então tu vai ter sempre a carne de pescoço para a colônia e o filé aqui. Mais simplório do que isso não tem. Se houver um modo de subsidiar, não sei se existe, não sei. Do contrário, é a chance da colônia. Foi tentado no governo Marrone a história de criar bacias com colônia e tal. Os cobradores de motoristas fizeram um movimento muito vigoroso. Se colocaram contra por causa da catraca eletrônica, não sei o que. Eu sempre disse que a catraca eletrônica escondeu um movimento de não querer isso. E conseguiram derrotar. E agora, de novo, movimentos, não da Câmara de Vereadores, de empresários, de alguns vereadores, de técnicos, de novo derrotam esse projeto. Essa é a história. Não é, aí eu vou discordar um pouco do Marcola, já falei para ele, não é o Diário Popular. Não é, o Diário Popular botou ali que há interesses econômicos e de vereadores, e eu concordo com isso. E mais, há técnicos que não concordam com isso, há empresários que não concordam com isso. Não concordam. Alguns são legítimos. Não, vereador Marcola, eu não estou falando querer a licitação ou não. Tá, eu esclareço, vereador. Eu esclareço o que eu disse. Eu não falei querer a licitação. Querer a licitação todos querem, o senhor quer, eu quero. Não é isso que eu estou falando. Estou falando esse sistema, colônia, e é isso que eu estou esclarecendo. Isso não é uma coisa da Câmara, isso é de vários interesses. Qual é o empresário que não vai querer operar no centro e que vai querer operar, digamos, o Fragata e o Rincão da Cruz? Nenhum vai querer. Não vão querer. Principalmente os que estão aí. A frase final que eu quero dizer é o seguinte: ou a prefeitura, ou as prefeituras todas, constrói um sistema técnico que consiga enxergar o transporte, a operação, os custos e o faturamento, ou nós não vamos acabar nunca essa discussão aqui. Vamos ficar uns acusando os outros. Isso só se resolve com estrutura técnica. As prefeituras têm que dizer para os empresários, não é vocês que têm que me informar o faturamento, eu sei. Há uma proposta aqui, vereador Salvador, só para terminar,
de alguém, não me lembro quem é o vereador, de criar uma empresa pública. Eu acho uma boa, sabe para quê? Para ter um parâmetro. Se a prefeitura operar uma pequena frota, numa linha pequena, ela vai poder dizer para o empresário, os custos não são o que vocês me informam, eu opero uma linha, eu sei quanto é que custa o transporte, eu sei qual é o faturamento, eu sei quantos passageiros entram e quantos saem, eu tenho uma estrutura para medir. Enquanto não houver isso, nós vamos ficar aqui. Um vereador acusa o outro, ou todos acusam a prefeitura, daqui a pouco a gente acusa um jornal, os empresários acusam não sei o quê, os cobradores de motoristas. A cidade fica brigando e quem paga o pato geral é quem mais precisa desse serviço, que é o passageiro. O centro do problema está na cidade não ter uma estrutura técnica de engenheiros de tráfego, de engenheiros de trânsito, de gente que conheça uma montagem de estrutura para saber o transporte, a passagem vai ser tanto, tem que operar dessa forma, o faturamento dos empresários vai ser esse. Enquanto não tivermos isso, nós vamos ser aqui boneco de empresários. Eles fazem o que querem. Inclusive, fazem não deixar uma cidade inteira sem transporte, como estão deixando Porto Alegre. Ou atuam na ilegalidade para o resto da vida, e os que estão vão ficando. Não há outra saída. Ou a cidade se estrutura para discutir isso tecnicamente, com gente que conheça, com gente que possa medir, ou nós vamos comer sempre na mão de quem opera o sistema. E aí eles vão dizer, olha, ninguém está pagando, olha, o nosso prejuízo é não sei o quê, olha, o custo é absurdo. Vamos fazer isso. Para encerrar, vereador. Então, acho que nós temos que parar com essa história de um acusa o outro, todos acusam o prefeito nos acusa, todos acusam o jornal. Tem interesses econômicos de não resolver essa história. E aí fatura-se muito, oferece um péssimo serviço, não se renova a frota, e nós aqui brigando entre nós. É só isso. Obrigado.